Hoje é dia da mãe amada. Olá, doutor Paulo Nelson. Deixa eu lhe convidar. Opa, já se convidou. Como é que tá, meu amigo? Corrigido o som. E aí, tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá perfeito aí? Tá perfeito. Que Só bom. aumenta um pouquinho a câmera, assim, só dá uma centralizada. Tá melhor? É que tá assim, ó. Eu tô vendo só os seus olhos. Pera aí, deixa eu chegar por trás. Isso, Tá melhor? coisas da tecnologia. Tá sempre bem, meu amigo. Tá sempre tranquilo. Que bom, né? Bom, primeiramente, faço questão de agradecer a Pô, oportunidade que o mestre, juntamente com a AB Rio de Janeiro e a Escola Superior de Advocacia da Barra, estão me proporcionando de participar, né, desse ciclo de debate e de poder tratar de um assunto tão importante nacionalmente hoje em dia. Muito obrigado mesmo. verdade. Eu que agradeço. É uma grande honra ter você aqui no Barato. Obrigado. Estamos falando aí de diversos temas aí, e esse aí fundamental, né? Perfeitamente, Nessa perfeitamente. época que nós estamos passando e muita gente sem dinheiro, muita crise, muita falência, muita recuperação judicial, e aí Exato. tributar o nosso mínimo existencial, como é que é isso? Pois é. Primeiro, mestre, eu vou contextualizar esse assunto, antes de Tá? efetivamente entrar na abordagem dele, né? Nós Uhum. sabemos que há muito tempo, sobretudo hoje em dia, por força dos efeitos dessa pandemia de Covid-19, é necessário voltar ao máximo da nossa atenção à área tributária, né? Justamente por se tratar de um ramo jurídico, talvez ou certamente o mais influente sobre o aspecto patrimonial, né, de todos os contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, né? Até E no porque nós Brasil, temos uma reforma em curso, né, Paulo? Nós temos exatamente, que estar em curso aí, no meio da pandemia, estão tocando uma reforma tributária, né? exatamente, e após décadas de uma demanda reprimida nesse sentido. E justamente durante essa pandemia de Covid-19, né? E aí nós temos esse projeto de lei, o 3887, cuja primeira Uhum. parte foi entregue, né, agora no dia 12 de julho, se não me falha a memória, pelo atual Ministério da Economia à Câmara dos Deputados, né? E aí o ponto de destaque, pelo menos aquele que a imprensa está focando mais, seria a instituição dessa contribuição sobre bens e serviços, a CBS, em substituição às contribuições ao PIS e COFINS, né? Só que, na verdade, mestre, isso não vem sendo noticiado com devido destaque, na minha opinião, pela imprensa, esse projeto de lei ele foi incorporado à tramitação de duas propostas de emenda constitucional que já estavam em curso no Poder Legislativo, também no tocante à reforma tributária, né? É a PEC número 45 de 2019, e ela também trata da instituição não de uma contribuição, mas sim de um imposto sobre bens e serviços. Para E uma aí, reunião, né, dos impostos de consumo e essas contribuições. exato. Só que, diferentemente do projeto de lei, nessa PEC não é uma contribuição sobre bens e serviços, é um imposto sobre bens e serviços. E nós, tributaristas, sabemos muito bem qual é a diferença prática disso, no que diz respeito ao limite de utilização da arrecadação tributária. Uma contribuição, ela tem uma destinação específica, o imposto não, pode ser livremente utilizado pelo governo, né? Essa diferença já é muito relevante. E, além disso, esse imposto ele não substituiria apenas o PIS e o COFINS, ele também substituiria IPI, ICMS e ISS. Já é algo bem mais amplo, né? E a outra PEC, a qual também foi
atrelado o projeto de lei 3887, é a PEC número 110 de 2019. E essa prevê uma reforma do sistema tributário nacional bem mais ampla. E ela também prevê a criação do IBS, ou seja, já também não é contribuição, e sim um imposto. E ela, além de fundir os tributos que nós já mencionamos, também alcança a COFINS importação, o IOF e o salário educação. E, além disso, cria um novo tributo, um imposto seletivo, que é o IS, incidente especificamente sobre energia, telecomunicações, veículos, derivados de petróleo e tabaco, tornando esses setores, essa tributação desses setores extremamente seletiva, né? Levando em conta que são, no entender de quem elaborou essa PEC, produtos mais supérfluos. Agora, Paulo, só para colocar um pouquinho de fogo aí no debate, porque nós sabemos que esse imposto unificado ele já existe, é o famoso IVA lá fora. Exato. No Brasil nós temos uma dificuldade que por conta do federalismo, né? Sem dúvida. Forma de distribuição, como é que está isso? Não, foi pensado em todas essas três iniciativas de reforma, isso foi levado em consideração. Mas a minha impressão pessoal é a seguinte: primeiro, quem preparou, como só ia acontecer no nosso país, não tem a devida cancha na área tributária. E o segundo grande problema, quando se fala em tributação de valor adicionado, nós tributaristas temos isso bem claro, né, para a gente, que nós precisamos levar em conta destacadamente a questão da cumulatividade e da não cumulatividade. Em termos práticos, aproveitamento de créditos tributários. E nesses três projetos de reforma tributária, isso me parece um tanto quanto confuso e ainda merecedor de um maior aprofundamento, né? Porque não adianta simplesmente substituir tributos, né? Isso eu vou colocar de uma maneira mais destacada daqui a pouco. Na verdade, esse novo sistema de tributação não pode desconsiderar a existência de créditos tributários, né? Porque cumulatividade, mestre, não sei se o senhor concorda comigo, sempre gera o quê? Um resíduo tributário que, na verdade, é repassado na cadeia até o consumidor final. O efeito cascata. Né? É o efeito cascata. Então, se for criado algum tipo de empecilho a esse creditamento tributário, ao ressarcimento desses créditos, essa reforma não surte efeito prático algum, independentemente dos setores. Então, eu concordo muito com a sua colocação. E apenas com essas informações, mestre, e com uma leitura que eu fiz desses projetos, já se percebe que essas três iniciativas estão comprometidas com um propósito único e maior, que é a simplificação do sistema tributário nacional, mas com uma mínima perda de arrecadação tributária. Essa é a grande verdade. Enquanto que, na minha opinião, e eu vou melhor fundamentar isso daqui a pouco, a redução da carga tributária deveria introduzir a reforma tributária propriamente dita, né? Porque não há como, por exemplo, em termos práticos, se cogitar de aumento de competitividade, que é o que o atual Ministério vem colocando como o maior fundamento dessa reforma, e isso vem sendo debatido entre os diferentes setores da economia. Não há como se cogitar de aumento de competitividade interna com as empresas, com maior fluxo de caixa, de aumento de competitividade externa com um país com PIB maior, com a fluência do nosso capital nacional maior em outros países, com os contribuintes e os sujeitos passivos sendo cada vez mais pauperizados, né? Essa é a minha sincera impressão inicial em relação a esses três projetos, tanto ao projeto de lei 3887, quanto em relação a essas duas PECs que eu mencionei agora há pouco, né? E além disso, mestre, e para melhor fundamentar o meu ponto de vista, dada a nossa inserção econômica e política
em um contexto globalizado, né, nós devemos, sim, estudar, perceber e avaliar aquilo que, em termos de reforma tributária, já aconteceu recentemente em outros países, né? E eu fiz isso, e eu analisando apenas 3 casos específicos: Índia, Nova Zelândia e Canadá. Nas décadas de 80 e 90, esses 3 países também estavam em situações econômicas desfavoráveis. E esses 3 países também fizeram reformas tributárias. E essas 3 reformas tributárias, nesses 3 países, aconteceram, foram implementadas e deram certo, porque antes de uma reforma propriamente dita, antes de uma simplificação dos sistemas tributários desses países propriamente dita, houve uma redução da carga tributária, né? Agora, esse é um lado da balança, né? O lado que... Reforma administrativa também, que é muito importante, né? Você tem que reduzir os seus custos, você tem que reduzir uma série de questões, né? Não é só... Sem dúvida. Não é só alhos para bugalhos e pronto. Não, você tem uma série de outras questões envolvidas, né? E que dizem que se entrelaçam à área tributária. Como o mestre muito bem colocou, a reforma administrativa, eu vou enfocar isso, porque assim, a minha ideia é fundamentar essa redução da carga tributária da melhor maneira possível. E uma dessas maneiras passa pela reforma administrativa, como também passa pela reforma política, né? Mas eu vou destacar isso daqui a pouco, mestre. Como você estava dizendo, esse é um lado da balança, né, dos contribuintes. Agora, até por uma questão de obediência ao princípio da legalidade tributária, isso tem que ser feito de uma maneira muito criteriosa, né? Nós sabemos, tributaristas, qualquer tipo de benefício, de anistia, de isenção, de redução de base de cálculo, pela Constituição, 150, parágrafo 6º, só pode ocorrer mediante lei específica, né, federal, estadual ou municipal. Passando pela lei de responsabilidade fiscal, né? E ali, isso que eu vou falar. Do 14, se não me falha a memória, acho que é 14, artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que inclusive impõe o ônus procedimental, que é o de se fazer uma estimativa do impacto orçamentário dessa redução da carga tributária. Não apenas no exercício em que essa redução for implementada, mas também nos 2 exercícios subsequentes, né? Então, esses cuidados precisam ser tomados. Mas é plenamente factível uma redução de carga tributária e até mesmo necessária no nosso país, antes de uma reforma propriamente dita. Tem até um comentário aqui. Eu acho que a reforma administrativa tem que ser a primeira, pois como o governo vai saber a necessidade de arrecadação? Uma coisa passa pela outra. Né? Claro, mas é exatamente isso. Comentário absolutamente pertinente. Nós precisamos definir o quantum, né, o montante efetivamente essencial ao custeio dessa máquina pública. Mas não apenas definir esse montante necessário, mas também discernir o que é realmente necessário. Aproveitando esse comentário que foi feito, será que um país como o nosso precisa de 513 deputados federais? Eu creio que não, né? E, se não me falha a memória, são 53 senadores. Para que tudo isso com aqueles benefícios, aquelas verbas de gabinete, né, que nós sabemos, com aquelas regalias, e isso custando bilhões de reais aos cofres públicos, né? Porque, por exemplo, eu sou contra, eu pessoalmente sempre fui e me mantenho contra a existência de remuneração a cargos de confiança. Porque, no meu entender, havendo o princípio da moralidade administrativa e havendo o princípio da eficiência administrativa, ser de confiança, no meu entendimento, é um dever.
É uma obrigação a ser cumprida, a ser juridicamente cumprida. Agora, para que se remunerar isso? E isso custa bilhões de reais aos cofres públicos, né? É importante mencionar, não sou contra o funcionalismo público, não. Muito pelo contrário. Eu sou contra certas regalias. Aí isso precisa, no meu modesto entendimento, ser melhor ponderado. Inclusive como introdução de uma reforma, né? Muita coisa tem que mudar. Muita coisa. Né? Agora, vamos, assim, em termos conceituais, mestre, como tem muitas pessoas que não estão na área jurídica assistindo essa nossa live, inclusive clientes ou potenciais clientes, seria interessante conceituar o mínimo existencial, né? Para que as pessoas entendam melhor esse tema que nós escolhemos. Né? Totalmente aberto, né? Completamente abstrato. Né? Pois é. Sempre foi, né? Afunilar, né? Exatamente. Sempre foi muito, e mais do que aberto, sempre foi muito programático isso, né? No nosso sistema jurídico, né? Como se fosse uma ideia boa que foi colocada ali para decorar, né, o ordenamento jurídico. Né? Infelizmente. É boa questão de prova, né? Bom para cair na prova. Exatamente. Mas, enfim, o mínimo, como bem sabemos, o mínimo existencial é aquele montante de recursos, aquele montante líquido de recursos, né, que, a salvo de tributação, do cumprimento de quaisquer encargos ou obrigações, garantem uma sobrevivência digna à pessoa física e uma subsistência das suas atividades laborais, empresariais. Sem usar o juridiquês, mínimo existencial é exatamente isso. Né? E daí o tema intributabilidade do mínimo existencial no contexto da reforma tributária. É se proteger do mínimo existencial de tributação. Né? Então, feitas essas colocações, o que é que a gente percebe no Brasil durante essa pandemia de Covid-19? Né? Que essa pandemia ela vem atingindo ambas as partes, a capacidade contributiva dos contribuintes e vem atingindo em cheio também a arrecadação tributária. Então, atinge também os entes tributantes. Agora, o problema é que essa situação, né, ela vem sendo equacionada de maneira predominantemente fiscal, em prejuízo dos contribuintes. Né? Bons exemplos, esses 3 projetos de reforma tributária que nós mencionamos. Não são favoráveis aos contribuintes, inclusive por não viabilizar uma redução de carga tributária. Outro ponto, as decisões judiciais mais recentes são amplamente desfavoráveis aos contribuintes. E, para piorar, a legislação nova também. Quer dizer, é um contexto totalmente desfavorável a ambas as partes, mas que vem sendo resolvido em prejuízo só de uma delas, dos contribuintes. Né? E em reforma tributária, a gente tem que pensar nos contribuintes. Não tem como não se pensar em contribuintes. Essa é a questão. Né? Então, assim, eu vejo assim, que é fundamental a participação da advocacia tributária em conjunto com o Poder Judiciário, no sentido de se reagir a essas atuais circunstâncias. Isso, para mim, é fundamental, né? Para que a gente consiga alcançar, viabilizar uma reforma tributária propriamente dita. E reforma tributária propriamente dita, na minha opinião, é uma reforma tributária socialmente justa. É uma reforma tributária inclusiva. Qualquer coisa diferente disso não é reforma tributária. Não é reforma, aliás. Né? É uma mudança ali na legislação, como só é acontecer na tributária. É uma utopia a gente pensar que o Estado vai se preocupar mais com o contribuinte e tal, porque o que o Estado quer, na realidade, é arrecadar. E até tudo bem que arrecade, mas o grande problema também é a destinação desses recursos, né? Sem dúvida. Por muito tempo aí a gente tem visto aí grandes problemas com isso. Porque na verdade isso fica entregue, na verdade, assim, aos entes tributantes.
não tem um controle maior sobre isso, né? Esse, para mim, é um grande problema do nosso sistema, né? Mas, em termos de reforma tributária, mestre, protegendo-se o mínimo existencial, eu não vi. Eu adoraria ver, não sei se o senhor concorda comigo, um projeto de emenda constitucional, já que já tem 2 sobre reforma, eu gostaria de ver um terceiro, criando um parágrafo 6º, ali o artigo 5º da Constituição Federal, né? E a prever expressamente que o princípio da capacidade contributiva, consagrado lá no 145, parágrafo 1º, em situações excepcionais, como, por exemplo, a que estamos vivendo hoje em dia por conta dessa pandemia, como, por exemplo, com acidentes de consequências generalizadas e outros eventos dessa mesma natureza, União Federal, Estados, Distrito Federal e municípios possam, mediante prova inequívoca de um mínimo existencial, reduzir a carga tributária dos contribuintes em relação a quaisquer tributos. Isso, para mim, seria uma introdução de reforma tributária decente, né? Porque aí nós já mudaríamos assim, o foco de uma discussão em prol dos contribuintes, né? Isso, para mim, é reforma tributária, é a introdução de reforma tributária. Isso, para mim, é o que respeita o mínimo existencial, né? Essa é a minha modesta opinião. Só como eu falei aqui no Brasil, nunca aconteceu, não está acontecendo e tende a não acontecer diante desses 3 projetos de reforma tributária. O que significa dizer que todas as exigências fiscais, todas as tributações, todas as obrigações acessórias continuam as mesmas e cogentes, exigíveis, né? Por exemplo, eu participei de um webcast recentemente, na semana passada, foi o primeiro de um ciclo da PricewaterhouseCoopers, auditores independentes, onde, inclusive, eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar durante 6 anos. E esse webcast foi muito bom, que teve a participação da assessora especial do ministro da Economia, do Paulo Guedes, que é uma profissional muito acessível e super competente, e também teve a participação da Confederação Nacional das Indústrias, CNI, né? E lá o pessoal da CNI apresentou assim, um levantamento da atual carga tributária que causa espanto, né? Por exemplo, os serviços industriais de utilidade pública, que são chamados agora, né, o CIUP, são justamente aqueles que, segundo um recente estudo da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, correspondem àqueles serviços industriais de uso comum, de base, né? Que estão ligados à infraestrutura de toda e qualquer atividade empresarial nesse país. Eu me refiro à limpeza urbana, a esgoto, a eletricidade, água, né? É infraestrutura, é essencial. E esse setor responde atualmente por 47,3% da carga tributária nacional, né? A indústria de transformação, que também é muito essencial, e ainda de acordo com esse levantamento da CNI, que transforma a matéria-prima em produto final ou em outro produto intermediário, né? Esse setor responde por 46,2% da carga tributária nacional. É muita coisa. Sim. O mesmo que fica em relação à indústria extrativa, né, de extração de matéria-prima vegetal, animal, mineral, e aí a gente abrange a extração de petróleo, 32,4%. Né? O setor de serviços, né, com razão está se manifestando contrariamente a esse projeto de lei 3887, né? 22,1% da carga tributária nacional. O setor de construção, 15,2%. Agropecuária, 1,9%. Quer dizer, a gente percebe que são cargas tributárias muito altas, que são cargas tributárias que não são desiguais, mas elas poderiam ser melhor distribuídas entre esses setores, entendeu? E cargas tributárias passíveis de diminuição caso o país realmente queira se desenvolver, né? É a sensação pessoal que eu tiro desse levantamento da CNI, que foi muito bom, né? Agora, sem isso, a gente não alcança aquele ideal de uma proteção mínima existencial, que é de justiça distributiva, né? E
atentantes para a matriz constitucional desse mínimo existencial, que é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana, que expressamente previsto está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Né? Paulo, tem um comentário aqui, que ia ser até uma pergunta que eu ia te fazer. A reforma continuará a onerar bastante o consumo, prejudicando principalmente as classes mais baixas e menos abastadas, nas quais a incidência dos tributos indiretos é muito mais sentida. Existe essa discussão em relação aos tributos do consumo, e como iguala para todo mundo, né? E se você não tiver aquela aplicação do princípio do não confisco, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da progressividade, né? Da essencialidade, acaba que todo mundo entra no mesmo bolo. Então, quem tem menos renda e talvez precise mais, né, para sobreviver, acaba pagando igual aos demais, né? Exatamente. Existe essa previsão, existe essa defesa? Como é que está isso aí na reforma? Está de uma maneira bastante confusa, existe, e é aquilo que eu falei já agora há pouco. Né? O maior problema disso é a questão da cumulatividade no que diga respeito ao aproveitamento de créditos tributários. É esse o calcanhar de Aquiles da reforma em relação a isso. Né? Quando se pretende reformar a tributação de consumo, corretamente, como foi comentado aí, de se pensar nessa cadeia de consumo com foco no quem fica na fase final dela. Porque há um repasse de resíduo tributário e quem suporta que fica lá no final. Né? E mesmo assim, eu não vejo ainda, isso ainda vai demorar muito, na minha concepção, para ser sequer aprovado. Né? Eu creio que na atual formatação isso não deva acontecer, não. Né? Inclusive o presidente da Câmara já se posicionou nesse sentido. Né? É um posicionamento formal dele nesse sentido. Tá ok? Agora a redução tributária é sempre simpática, né? Mas falta um interesse político para isso, né? Eu acredito, mestre. O interesse político eu vejo da seguinte maneira. É preciso fazer isso. Né? Estamos com essa demanda reprimida há décadas. Né? Eu me colocando no lugar de quem esteja governando esse país, eu, sinceramente, procuraria me cercar de pessoas com maior conhecimento jurídico tributário. Né? É bom ter pessoas por perto que tenham um conhecimento econômico, é excelente, porque uma coisa anda com a outra. E hoje nós temos um ministro da Economia muito competente. Eu não estou entrando em aspecto político algum aqui. A live é jurídica, ok? Mas o fato é que ele tem uma formação econômica muito consistente. E o que nós estamos tratando aqui não tem apenas esse fundamento constitucional, jurídico, que nós já mencionamos aqui, não. Tem uma fundamentação econômica. Então, é alguém chegar e falar para ele, olha, falar do John Rawls, né, lá da Universidade de Harvard. O John Rawls, nós estudamos isso como base do mínimo existencial, né, que onde existir regras fundamentais que, levando em consideração desigualdades socioeconômicas, garantam a todos os membros da sociedade, especialmente aqueles integrantes das camadas sociais menos favorecidas, que foram comentados agora há pouco, condições básicas de sobrevivência digna. Né? Na UERJ, onde eu me formei, o meu saudoso e eterno professor Ricardo Lobo Torres também estudou e me ensinou. Pois é, me ensinou isso. Ele, inclusive, classificava o mínimo existencial em positivo, ou seja, o que é que o Estado pode fazer pelo cidadão, e em mínimo existencial negativo, o que o cidadão pode fazer pelo Estado. E justamente preocupado com esses dois lados da balança. É uma outra fundamentação econômica muito interessante. Entendeu? A Itália, eu estive lá agora, ano passado, lá na Universidade de Milão, tem outro jurista que tem outro doutrinador de economia que fundamenta a proteção ao mínimo existencial, né? O Emílio Giardini.
né? Nessa mesma linha que eu destaquei agora há pouco. Quer dizer, o que não faltam são fundamentos, inclusive de natureza econômica. Agora, isso tem que ser levado com mais cuidado ao Ministério da Economia. Isso tem que ser levado com mais cuidado técnico à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, a quem esteja à frente, melhor dizendo, dessas reformas. Entendeu? Não é só se pautar por projetos que foram feitos por políticos de partido X, Y, Z. Né? Esse pessoal tem uma experiência política muito boa, mas aqui a gente está tratando de um assunto que é muito sério, mas que a fundamentação econômica ela é muito densa, jurídica também. Então a gente tem que casar a economia com direito tributário de uma maneira muito cuidadosa. Essa é a minha opinião. É o tipo de discussão que deveria haver um pacto federalista, né? Sem dúvida. Vamos reunir, vamos deixar de interesses pessoais, interesses partidários, interesses regionais, e vamos ver o que é o melhor. Exato, mestre. E, mais uma vez, voltando ao que aconteceu em outros países, né? Eu sendo tópico também, tá, Paulo? Eu também sendo aqui, trazendo um pouco de utopia. Eu trazendo um pouco de utopia para cá também, né? Não, mas eu não considero isso utópico, não, mestre. Eu não considero, tanto não considero utópico, quer ver uma prova agora de que isso não é utópico no mundo? A Alemanha... Estamos falando de Brasil. Não, mas a gente mas vivemos em tempos de globalização, né? Não tem como só pensarmos naquilo que existe de ruim aqui, que precisa ser consertado, mas né, avaliarmos como o mesmo problema foi tratado internacionalmente, né? Isso é muito importante, porque avaliar isso permite se retirar desse assunto essa carga de utopia. Eu concordo com o mestre. Concordo com muita gente que fala, pô, em termos de Brasil, isso nunca vai acontecer. Mas, assim, nunca para mim é uma palavra muito forte. Não, exatamente. A hora que aconteça. Exatamente. Na Alemanha, em 1992, a Alemanha, em 1992, por conta daquele ataque lá terrorista, não foi bem terrorista, eram extremistas, né, que apedrejaram e incendiaram imigrantes em Rostock, na cidade alemã. Eu sou grisalho também, me lembro disso, infelizmente, como se tivesse acontecido ontem. Né? A Alemanha entrou numa profunda crise econômica, mas numa profunda crise econômica por conta desse movimento extremista. E mesmo naquela época, o Tribunal Constitucional da Alemanha passou a adotar um entendimento favorável ao mínimo existencial. Né? A Espanha... Eu fui na Alemanha em 1992, eu volto à Espanha de 2012, é bem mais recente, são 8 anos só de diferença. A Espanha ela entrou na Comunidade Europeia meio que na empolgação, né? Ainda sem conhecer exatamente o que seria aquele modelo de nova Europa. E isso gerou que uma bolha imobiliária, né? Os preços dos imóveis dispararam de uma maneira descontrolada, gerou uma crise financeira intensa na Espanha. Eu fui ano passado lá, tive a oportunidade de perceber que a situação ainda não está 100% resolvida. Mas tive a ocasião, eu nem imaginava que um dia eu faria essa live aqui sobre a nossa reforma tributária. Ano passado, foi recente, eu tive a opinião de acessar lá, estava passeando lá, de acessar uma decisão do Tribunal Constitucional da Espanha, favorável ao mínimo existencial. Quem se interessar depois pode deixar o e-mail aqui que eu passo esses 2 precedentes. Quer dizer, é utópico? É utópico, na nossa realidade. Mas a nossa realidade precisa mudar. Né? E ao se mudar... É o próprio funcionamento do Tribunal Constitucional Europeu em detrimento ao funcionamento do nosso STF. Pois é. Como eu lhe falei, a gente tem esse calcanhar de Aquiles judicial, né? Nós precisamos de uma participação judicial, ela é essencial. Ela é essencial. Até porque, mesmo os magistrados que têm, digamos assim, uma remuneração mais destacada, não vou entrar nessa discussão, os ministros mais ainda, eles sofrem também os mesmos problemas. As gerações seguintes vão sofrer os mesmos problemas. Então, a gente precisa somar esforços nesse sentido, né? E o que eu vejo hoje em dia, como eu falei, eu peguei, para preparar essa live, mestre,
dois precedentes tributários recentes. Um de maio, no final de maio, 29 de maio, e outro exatamente um mês depois, 29 de junho. Foi em sede de... Agora, ainda estão quentes. Quentinhos, fervendo. Ambos em sede de repercussão geral, ambos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ambos em relação ao mesmo imposto, ISS. Em maio, o plenário do STF decidiu que é constitucional a incidência de ISS sobre contratos de franquia, franchising, né? E, em junho, o mesmo plenário veio dizer que aquela lista taxativa de serviços da lei complementar do ISS admite interpretação extensiva. Quer dizer, fecha a tributação de um lado e do outro. Essa é a grande verdade. Né? E isso é apenas um mês em plena pandemia. Né? E agora, a sorte, assim, eu como advogado tributarista também que sou, sempre que eu vejo uma situação dessa, eu não me dou por vencido. Jamais. Jamais me dou por vencido. Eu também não dou murro em ponta de faca. Mas tem saída. Para quem celebra, para quem atua no setor de franquia, de franchise, a meu ver, tem saída. E essa saída está na nova legislação desses contratos, que é de 2019. É 13.966 a lei. E ela, não sei se o STF levou em conta isso ou não, o fato é que tem uma saída ali, que é remodelar essas contratações para eventualmente escapar dessa tributação de ISS. Tá bom? Agora, ainda não caracterizaria o contrato de franquia ou daria só um novo modelo? É um novo modelo. É um novo modelo sem descaracterizá-lo. Até porque hoje em dia esse tipo de planejamento tributário, hoje em dia já há muito tempo, né? Aquela cláusula geral anti-elisiva lá, a gente tem que fazer isso com bastante cuidado. Né? Mas é possível, mestre. Legal. Não tenha dúvida. Tá bom? Boa notícia aí aos franqueadores. E outra lei também que eu posso citar para vocês, aqui na nossa live, aqui no Rio de Janeiro. Né? Recentemente eu até vi uma live de uma advogada tributarista lá do Sul, né? E ela focou isso, porque isso está em âmbito nacional, agora explodiu aqui no Brasil em plena pandemia também, que é a tributação das operações com bens digitais. Né? Aqui no Rio, a lei é 8795, de 2020. Né? Essa matéria já tinha sido assinada por todos os estados em 2017, no convênio CONFAS 106. Né? E aí o Rio veio e editou essa lei em plena pandemia, prevendo a incidência de ICMS nessas operações. E o ICMS é uma alíquota média de 18%. Inclusive naquelas operações mais modernas, com softwares, que eles chamam de Software as a Service, né? O SaaS, né? Que na verdade ali é o que a gente tem uma prestação de serviços, né? um licenciamento, né? de uso daquela mercadoria digital. Né? Uma prestação de serviço, uma autêntica prestação de serviço. Inclusive previsto expressamente na lei complementar do ISS. 116, né? Tem lá o item 1.05. E só que o ISS é uma alíquota que varia de 2% a 5%. Olha a diferença para o ICMS. Isso é guerra, né? Estado e município em relação ao ICMS e ISS. Sempre existiu, né? Pois é, mas por quê? Repito o que eu falei lá no início. Isso está muito solto, mestre. Isso está muito solto. Para o seu lado. Exatamente. E hoje nós temos um mal ou bem, ainda sem entrar em qualquer discussão de natureza política, hoje não devemos desconsiderar o fato de que nós temos um presidente da República com um perfil mais impositivo, digamos assim. Entendeu? Nós temos um ministro da Economia também com o mesmo perfil. Né? Eu vejo que essa guerra fiscal só vai acabar, qualquer que seja o governo federal, quando o governo federal chamar para si essa responsabilidade. Sim. Entendeu? Porque se não chamar a responsabilidade e deixar tudo nas mãos de estados e municípios, isso simplesmente nunca vai acabar, essa bagunça.
Eu me lembro, mestre, que há muito tempo atrás, viajando lá pelo interior de Minas, eu estava dirigindo o carro, olhei para cima assim, eu ouvi a plaquinha assim, seja bem-vindo. Eu não vou nem mencionar qual era o município aqui, em respeito a quem mora lá. 4 ou 5 curvas depois, eu olhei para cima, obrigado por sua visita, volte sempre. Porque aquilo ali é menor do que uma... O que é isso? Mas é um município com toda a estrutura municipal, né? Com todas as despesas, custos. Para que tanto município nesse país, né? Para que tanto município nesse país? Quem foi que permitiu isso? Né? Reforma administrativa, então, também sobre esse aspecto. Também sobre esse aspecto. Precisamos pensar nisso. É hora de enxugar custos. Né? Aí fazendo-se o que for necessário para tanto. Essa questão, né? O enxugar custos é fundamental, realmente. E não vemos movimento em relação a isso, né? Nenhum. Vamos taxar, vamos taxar. Exato. E mais do que o taxar, o tributar, mais do que isso, mestre, o que me causa indignação é não utilizar fontes alternativas de recursos que nós temos. Né? Fontes alternativas de recursos em relação à arrecadação tributária. Já tratamos aqui meio que en passant disso em resposta a comentários. Existem fontes de recursos que podem substituir a arrecadação tributária propriamente dita. Né? Esse enxugamento de despesas públicas, né? Ainda mais em época de pandemia, de Covid. Né? Aquilo que eu mencionei em relação a cargos de confiança, aquilo que eu mencionei em relação à quantidade de deputados federais, aquilo que eu falei em quantidade de senadores, né, da República, né? E isso se aplica nesse contexto. Né? Outra possibilidade de fonte alternativa que eu vislumbro, não sei se o mestre concorda comigo, é a questão relacionada ao fundo eleitoral, já que estamos tratando, né, nos referindo a políticos, aquele fundo que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? Está lá na Lei 9.504, de 97. Para 2020, são 3,7 bilhões de reais. Isso a imprensa tem que noticiar. Isso a imprensa tem que noticiar, que é uma fonte alternativa de recursos, se acabar com esse fundo eleitoral. Né? Porque mesmo supondo, mestre, sempre vou ter esse cuidado, eu não quero entrar em política aqui, mas mesmo supondo que a própria existência desse fundo eleitoral tenha algo a ver com o exercício da democracia, que eu acho difícil de admitir, pelo menos para mim é muito difícil, quando a gente leva em consideração... a propaganda eleitoral é gratuita, mas já começa por aí. Né? E esses políticos, a maior parte desses escândalos que nós vemos aí, né, agora, de anteontem, são desvios, muitos deles praticados durante essas campanhas eleitorais. Né? E a gente fomentar isso com 3,7 bilhões de reais, num contexto que nós estamos precisando enxugar né, os gastos públicos, me parece assim, algo sem muita razoabilidade, digamos assim. Né? Tem a questão também do apoio. Diga. Não, nós temos as receitas originárias, né, do Estado, né? Passaria até por um programa, também sem querer entrar no mérito, mas um programa de privatização daquilo que fosse, né, custoso ao Estado, que fosse dispendioso, né? Um programa sério. Sem dúvida. Mas pensado, né? Estruturado. Né? Sem dúvida alguma. A quantidade de imóveis públicos que estão abandonados ou subutilizados é uma coisa absurda, mesmo. A quantidade de imóveis, entendeu? E muitos deles localizados em áreas extremamente valorizadas. Né? E agora, isso aí é pior. Isso é pior do que o gasto com o fundo eleitoral. Foi feito um levantamento recente, é algo na casa de R$1 trilhão. Trilhão com a manutenção desses imóveis públicos. Né? Agora, graças a Deus, e aí eu entro na minha veia advocatícia também, eu não me dou por vencido,
eu fui estudar o assunto, teve uma lei de 2020, a 14.011, tá? Ela racionalizou justamente a gestão e a desburocratização na alienação desse patrimônio público. Por que não se utilizar essa fonte alternativa de recursos também? Sim. Né? Para que se possa, em contrapartida, reduzir uma carga tributária. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Fundo eleitoral, 3,7 bilhões, imóveis públicos, 1 trilhão de reais. Quer dizer, isso chega a ser até indecente, né? Quando a gente pensa em redução de carga tributária, não pode, reduzir não pode. Mas gastar 3,7 com políticos, com fundo eleitoral e 1 trilhão com imóveis públicos abandonados, pode. Né? Agora, Paulo, e essa proposta aí que você vê, essa discussão em relação à tributação de livros, acabar com a imunidade tributária, que a princípio já foi reconhecido como cláusula pétrea. Foi reconhecida e é, né? E é. Agora, infelizmente, aí eu não tenho como deixar de entrar no aspecto político, infelizmente, né? Porque isso só... É sempre bem-vinda. Na verdade, a política a gente sempre conversa aqui, devemos sim discutir política. A questão não é a política partidária, mas a política como o que está certo, o que está errado é outra história. Mas, vamos embora. Eu sou manifestamente contrário a isso. Nem poderia deixar de ser. Claro. Isso para mim só retrata assim, o pouco cuidado que o atual governo federal tem com o setor educacional. Na verdade, por um lado, me soa com pouco cuidado. Por outro lado, me soa como um certo rancor com o setor educacional. Porque, pelo menos que eu percebo do discurso do atual governo federal, há um certo rancor. Há uma alegação de que durante, acho que foram 13 anos, né, de gestão do nosso país com o PT, as instituições de ensino teriam sido utilizadas para formação ideológica, né? Então, acho que por conta de pouco cuidado com o setor educacional e com esse rancor por conta dessa formação ideológica, isso está me soando mais como um certo troco. Agora, isso tem um valor social, tem um custo social muito grande, né? E aí, quando eu falo que o país carece de educação, e aí, voltando para a área tributária, o país carece de educação tributária também, né? Eu acho que todos esses absurdos que acontecem na área tributária, vindos do legislativo e alguns tantos vindos do próprio poder judiciário, acontecem por falta de educação tributária, falta de conhecimento de matéria, né? Eu tenho muitos amigos, né? São quase 49 anos de vida, e eu observo nos diálogos que eu mantenho que as pessoas não têm essa educação tributária, tanto no setor privado quanto no setor público. Né? Quando se fala de direito tributário, tem um certo preconceito, assim, a pessoa já fica meio com o pé atrás, assim, fala, isso é chato, isso aí, eu não entendo nada, né? Mas não pode pagar, né? Não entende por que paga. Não entende por que paga e paga. Também o desvio de recursos, né? Não vê aquele uso correto que deveria haver, né? Pois então, por aí também. É um hiato assim, muito custoso para o país, né? Eu tenho certeza, até certo ponto, uma esperança de que se as pessoas que estão hoje à frente do país, no legislativo, no executivo e também no judiciário, elas se instruírem melhor no âmbito jurídico tributário, eu tenho esperança em dias melhores. Tá? Inclusive, eu peço aqui, mestre, que a íntegra dessa nossa live seja disponibilizada, porque eu sei que a OAB Nacional já enviou um documento, né, se manifestando acerca desses atuais projetos de reforma tributária. Eu li o documento da OAB Nacional, muito bom tecnicamente falando, né? Mas eles entraram ali
mas em comentários específicos sobre o que já existe dentro desses projetos, né? E aí me falta, pelo menos na minha percepção, falta ali uma abordagem mais contextual que a gente está fazendo aqui nessa nossa live. Então, se a Escola Superior de Advocacia da Barra, o ABI-Barra, puder disponibilizar a íntegra, eu me mantenho inteiro à disposição para conversar. Fica aqui no nosso Instagram e assim que acabar eu vou mandar para você o link dela. Mas ela fica aqui, paga no IGTV, na íntegra. Perfeito. E eu fico à disposição para esse debate, né, para nós levarmos ao nível de concretização, de desenvolvimento dessas ideias, para que isso chegue até o Congresso, isso chegue até a Câmara dos Deputados, até o Senado, isso chega ao Ministério da Economia, eu repito, a assessoria pessoal do atual Ministério da Economia é muito competente. Então, a gente precisa levar essa discussão até eles, né? Que mudar, fazer uma suposta reforma tributária apenas substituindo-se tributos, apenas trabalhando-se de uma maneira incompleta, cumulatividade, a meu ver, não é reforma, né? Ou se quiserem considerar isso reforma, eu vou dizer de uma maneira diferente. O país que já precisou de reforma está precisando de uma revolução tributária, que é muito mais do que reforma, né? Eu costumo criticar muito, mestre, tributação de sinônimos, né? Que a Constituição fala em renda. Por exemplo, alguém falou que renda é sinônimo de rendimento. Opa, tributa rendimento. Lucro, tributa o lucro. Receita, tributa receita. Faturamento, tributa faturamento. Mas o que é isso? Né? Eu já tive clientes internacionais, ou contatos que ainda tenho internacionais, e as pessoas não entendem, né? Mas, peraí, vocês têm imposto de renda? Pessoa jurídica? Tem. Tá. Vocês têm também a contribuição social sobre o lucro? Tem. Tem COFINS? Tem. É outro tributo. Tá bom, mas... Pô, o que é isso, gente? O que é isso? E eu fico com aquela cara de tacho. Né? Mas você não é advogado tributarista? Sou. Mas eu estou no meio do tiroteio. Eu não defino nada, não tenho poder de decisão. Né? Já que eu não tenho poder de decisão, que eu tenho poder de sugestão. Né? Eu gostaria de trabalhar isso junto à OAB Nacional. Vamos lá. Paulo, falta pouquinho para a gente terminar aqui. Falei que passa rápido. Deixa eu só te provocar mais um pouquinho. Agora falando justamente de um assunto que não tem, acredito eu, mínimo existencial, que é o imposto sobre grandes fortunas. Não tem. Qual é a dificuldade, Paulo, da implementação desse imposto? Eu vejo que pode tirar da Constituição. Pode tirar, mas qual é a dificuldade? Prática, né? A dificuldade prática, né? A dificuldade, para mim, é de ordem prática, assim, né? Porque, pelo menos... com capacidade contributiva, com capacidade de mínimo existencial, teria todos esses problemas? Não. O IGF, a própria essência do IGF, para mim, ela está, de alguma maneira, alinhada ao princípio da capacidade contributiva, né? E ao mínimo existencial diverso, digamos assim, daquele que nós estamos trabalhando aqui. Então, tem muito a ver com o debate. Não tem nada dissociado do nosso debate, não. Né? Agora é aquilo, nunca tivemos isso no país. Olhando para o globo terrestre, né, o que eu percebo assim, em termos de ordem prática, né, porque você estabeleceu o IGF, é bom, é socialmente justo, ninguém se discute isso. Né? Agora, como essas pessoas com maior disponibilidade de caixa, maior fluxo de caixa, elas vão ser tratadas a partir de então. Né? E aqui no país, infelizmente, até a cultura, né, nacional precisa ser trabalhada nesse sentido também. Porque aqui, não sei se é por uma questão de herança histórica, nós temos uma certa tendência, digamos assim, a fazer, a morder e a soprar. Né? É aquele morde e
Né? Não, você que é muito rico, agora você vai pagar IGF. Tá. Ah, o pessoal fala, tá, e aí? Essa é a parte ruim da notícia, e a parte boa. Aí vem uma série de benefícios aqui, uma série de reduções ali, né? Quem é que tem dinheiro nesse país? E como eles são tratados, né? Uma das grandes discussões é que você já tem um imposto de renda progressivo, né? Então isso já acaba aí. Exatamente. E como eles são tratados? Opa, apareceu uma voz. Se for do ministro da Economia, é bom. Era a sua voz. É certo, mestre. Bom, meu amigo, faltam 5 minutos aqui. Você tem alguma... Doutora Valesca, conhece a doutora Valesca Guimarães? Tá parabenizando aqui pela qualidade da live. Obrigado, doutora Valesca. Muito obrigado. Vem aqui falar comigo. Quer deixar um recado, quer deixar aí algum aviso para nós aí, uma palavra de esperança? Sem dúvida alguma. Primeiro, agradecer a audiência da live, né? É realmente muito gratificante isso. É impressionante como o tempo passa rápido, né? Para mim, nós começamos a discutir há 5 minutos. Para mim, nós teríamos praticamente 1 hora mais pela frente, mas está acabando, infelizmente. Muito obrigado pela audiência. Qualquer questionamento, dúvida que tenha sido feito, que pudesse ser encaminhado para mim por e-mail, eu terei toda disponibilidade para responder. Tá? A questão, ressalto, de nós disponibilizarmos esse nosso estudo inicial, digamos assim, a OAB Nacional. Eu me proponho a fazer outras lives, se houver espaço, abordando aspectos mais específicos dessa reforma tributária, que não digam respeito apenas e tão somente ao mínimo existencial, né? E a palavra de esperança, mestre, sempre existe. Tá? Sempre existe. Agora, é um trabalho muito difícil. E o mais importante, se nós não pudermos proteger o mínimo existencial, se nós não pudermos reduzir a carga tributária, as cargas tributárias, que nós consigamos, pelo menos, evitar que essa suposta reforma tributária ocorra. Tá? Porque depois de tanto tempo de demanda reprimida, isso ser supostamente resolvido com esses atuais projetos não seria socialmente justo. Então, que nós fortaleçamos assim, a nossa resistência em relação a esses 3 projetos, para que eles sejam bem mais aprimorados tecnicamente. Porque o que parece é isso, né? É uma necessidade, é uma exigência social, vamos a toque de caixa, vamos fazer. Não pode. Não é por aí. Não é por aí. E olha que quem está falando isso é um advogado tributarista, né? Porque quanto mais problemas existirem, para o advogado tributarista, em tese, isso é bom. Só que a minha formação é o UERJ, né? A minha formação é mais social. Perfeito. Né? Tá bom, né? Não, perfeito. Eu costumo dizer que a OAB não está de portas abertas porque não tem portas. Tá? Então, venha sempre. Tá? A ESA também, a ESA Barra está à disposição. Em toda entrega de carteira lá na OAB, eu digo, olha, tem espaço para todo mundo. Venham para a OAB aqui. Nós temos mais de 60 comissões lá dentro. Temos muitos projetos pela ESA. Então, o que você quiser apresentar aqui, o que quiser trabalhar conosco, estamos aí à disposição. Vamos lá. Perfeito, mestre. Muito obrigado. Tá bom? E aí, muito obrigado. Tá? Vai ficar gravado aqui no Instagram da ESA Barra. Ó, faltam 25 segundos para acabar. Viu? Meu amigo, até a próxima. Muito obrigado.